Bom dia! Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. O segredo do contentamento, capítulo 5, ponto 3. Encontramos contentamento quando conformamos nossa vontade à vontade de Cristo. Em terceiro lugar, encontramos contentamento na aflição quando conformamos nossa vontade à vontade de Cristo. Normalmente, as tribulações nos deixam preocupados com nossas próprias dificuldades. Quando estamos concentrados em nós mesmos, nosso foco permanece em nossos problemas e na busca por alívio. Quando somos afligidos e nos concentramos em nós mesmos, o descontentamento é o resultado inevitável. Daí a necessidade de aprendermos a entregar nossos desejos a Cristo e a sermos controlados pela vontade dele. Paulo serve como um ótimo exemplo disso em Filipenses 1. Nos versículos 15 a 18, Paulo menciona aqueles que pregaram Cristo, encorajados por seu encarceramento. Aqueles pregadores tinham motivações diferentes. Alguns pregavam Cristo de boa vontade, por amor, levando adiante o ministério de Paulo por saberem que ele estava preso por defender o Evangelho. Outros, contudo, pregavam Cristo por inveja e rivalidade, buscando até aumentar as aflições de Paulo na prisão. Não sabemos ao certo quem eram esses pregadores rivais, nem por que eles buscavam aumentar as aflições de Paulo. Talvez estivessem constrangidos pelo aprisionamento do apóstolo. Talvez quisessem usurpar sua autoridade. Paulo claramente não aprovava suas motivações por serem más. No entanto, Paulo se alegra porque Cristo está sendo pregado. Com certeza, o apóstolo não desejava enfrentar aquela aflição, nem ter aqueles pregadores contra ele. Entretanto, Paulo não se inquietava por causa deles, por causa de suas motivações, nem da aflição que eles lhes acrescentavam. Pelo contrário, ele conformava sua vontade à vontade de Cristo. O maior bem é a glória de Cristo. Cristo estava sendo pregado e Paulo ficava contente com isso. Precisamos orar, pedindo graça para ficarmos contentes em saber que a vontade de Deus será feita, apesar das nossas circunstâncias. Isso requer o desenvolvimento de uma visão teocêntrica e cristocêntrica, uma visão que é oposta à forma de pensar da maioria dos cristãos hoje em dia. Há pouco tempo, estava no carro com minha filha de 12 anos, ouvindo com ela um CD com os maiores sucessos da música cristã do ano anterior. Do começo ao fim, as músicas só falavam ou em eu ou em mim. Quero te sentir, envolve-me em teus braços. E havia até uma música que pedia, suponho a Cristo, beija-me. Começamos então a conversar sobre as músicas. Havia muita coisa boa também, por isso não a desencorajei de ouvir o CD, mas lhe disse simplesmente que tomasse cuidado com músicas que exaltam demais nossas experiências pessoais, em vez de exaltarem a Deus ou a Cristo. Não há nada de errado em expressar minha própria experiência ou os meus desejos. Os salmos frequentemente falam na primeira pessoa do singular, mas de forma muito mais significativa, nos ensinam a tirar os olhos de nós mesmos e nos concentrar nos planos e nos propósitos soberanos de Deus. O Salmo 73 é um maravilhoso exemplo disso. O salmista relata que quase que resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 2. Ele teve inveja do ímpio por sua prosperidade, por sua vida aparentemente livre de problemas. O salmista reclama: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Versículos 13 e 14. Ele estava consumido de inquietação, comparando sua situação com a dos ricos opressores. Isso continuou até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Versículo 17. No santuário, sua visão firmou-se em Deus e ele começou a ver os propósitos e os planos dele. Seus desejos se conformaram aos desejos de Deus e seu espírito perturbado encontrou paz. Esse salmo é instrutivo porque nos indica que há lugar para registrarmos nossas queixas e relatarmos as experiências da nossa alma.
O contentamento, porém, só vem quando tiramos os olhos de nós mesmos e descansamos no controle soberano de Deus. O grande reformador Martinho Lutero enfrentou a morte de sua filha Magdalena. Roland Barthes registra o pesar de Lutero da seguinte forma: quando Magdalena tinha 14 anos, ela se deitou em seu leito de morte. Lutero orou: ó Deus, eu a amo tanto, mas que seja feita a tua vontade. E voltando-se para ela, Magdalena, minha menina, você gostaria de ficar aqui com seu pai, mas também ficaria feliz em ir ao encontro do seu Pai Celestial? Ela disse: sim, papai, o que Deus quiser. Lutero se reprovou por saber que Deus o havia abençoado mais do que a qualquer bispo em 1000 anos, e mesmo assim não ser capaz de motivar seu coração a dar graças a ele. Kate, sua esposa, ficou a certa distância, tomada de tristeza, e Lutero segurava a menina nos braços enquanto ela falecia. Depois, ao sepultá-la, ele disse: Du liebes Lämpchen, você despertará e brilhará como as estrelas e o sol. Como é estranho saber que ela está em paz e que tudo está bem, ao mesmo tempo em que estou tão triste. Essa passagem descreve vividamente a luta de Lutero com sua própria dor e seu sofrimento. Porém, ao mesmo tempo, vemos seu reconhecimento dos planos superiores de Deus e da bondade dele em meio ao pesar. Contentamento não significa que enfrentamos uma vida sem dor. Significa que, em meio à nossa aflição, somos capazes de encontrar paz no controle soberano de Deus, conformando nossa vontade à vontade dele. Você e eu estamos dispostas a querer a vontade do Senhor sobre nossa vida, a qualquer circunstância, a qualquer preço? Será que nós estamos sensíveis a isso? A ter do Senhor o que Ele quiser de nós, a abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos desejos, daquilo que compete o nosso coração, e ele é enganoso, por sinal, a gente sempre tenta fazer coisas que acha que está certo, mas na verdade não estão. E quando a gente vê essa parte desse capítulo, a gente fica muito grato ao Senhor pela presença real dele em nós. Porque tem coisas que passamos, de aflições, de lutas, que só a real presença dele, só a presença vital do Senhor em nós é que nos fará continuar e louvar e bendizer em meio à dor, em meio ao sofrimento. Esse testemunho de Lutero mexe muito com a gente, porque todas que somos mães, talvez você ainda não seja mãe ou vai ser, ou terá filhos espirituais, filhos que você vai abençoar falando do amor de Deus, adotando, mas de qualquer forma, o sentimento de uma mãe, o sentimento de um pai, de perder o seu filho, deve ser uma dor muito grande, muito, muito difícil. E apesar de passar por esse vale tão profundo, ter nele motivos de se alegrar no Senhor, essa é uma afirmação muito recompensadora. Só a ação do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus fará isso e faria isso no nosso coração e na nossa mente. Por nós mesmos, nós não seríamos capazes de conseguir louvar ao Senhor, bendizê-lo em todo o tempo por aquilo que Ele é, mesmo em meio à dor. Que ensinamento, que propósito, fazer o que agrada ao Senhor independentemente da dor. Honrar o meu Deus, honrar o seu Deus, independentemente da aflição. Que o Senhor nos encoraja nesse dia a termos esse olhar da presença do Senhor e da alegria que Ele nos traz, independentemente daquilo que passemos. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor é um Pai bom, amoroso, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, a quem amamos tanto. E eu quero nessa manhã apresentar diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo por aquilo que o Senhor é. Muito obrigada, Deus, porque se não fosse a ação do Senhor em nós, nós não seríamos capazes de passar pelas lutas que passamos e regozijando-nos em Ti. E isso é vital e real nas nossas vidas, porque nós temos a certeza do Espírito Santo habitando em nós, o Deus de toda consolação, o Deus que opera em nós maravilhas, o Deus que nos traz alegria em meio ao caos, o Deus que nos faz e nos refaz, porque tudo é para o Senhor e para a Tua glória.
Muito obrigada, Deus, pela meditação dessa manhã. Que o Senhor seja louvado, exaltado, que o Senhor seja, ó Deus, o nosso esteio para o dia de hoje e para os demais dias, diante das aflições que teremos passado. Mas que a alegria do Senhor permaneça em nós, que possamos construir no Senhor o nosso fundamento, para não desanimarmos, para não olharmos para outro lado, para ficarmos firmes em Ti, crendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas? Deus abençoe o seu dia. Um grande beijo. Fiquem com o Senhor. E até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Digno dessa canção, só Tu és Senhor.